Eu tenho trazido para vocês aqui histórias de brasileiros que já moram aqui em Portugal. Hoje, eu estou fazendo diferente. Estou entregando para você que está assistindo esse vídeo a história de um português, o Carlos Jorge, que se apaixonou por uma brasileira, já falamos essa história, que já contou para a gente como ele vê a comunidade brasileira aqui em Portugal. Então, quem não assistiu, eu vou deixar aqui. E agora, eu quero saber da história do Carlos, como foi ele viver no Brasil. Eu quero que ele compartilhe com vocês um sentido diferente que a gente está acostumado a ver aqui. Eu quero que o português compartilhe com vocês a experiência que ele teve de morar no Brasil. Então, eu peço para você, meu amigo, caiu agora de paraquedas, se inscreva nesse canal, ativa as notificações, o famoso sininho. Toda vez que eu trouxer um vídeo novo, você será informado. Me ajuda a continuar trazendo 2 conteúdos para vocês por dia. Vamos conversar com o Carlos Jorge. Ô, Carlos, depois desse casamento, depois de você já falar para mim como é que você vê essa comunidade brasileira, algumas particularidades que você viu na mulher brasileira, principalmente aí na Delza, que é a sua esposa, me fala, como é que foi a experiência de um Tuga, lá de Lisboa, morar no Brasil? Como é que foi essa parada, cara? Assim, é surreal, é uma coisa completamente fora da caixa, não é? Como a gente costuma falar. Que foi o seguinte, portanto, por volta de 2008, eu já estava casado com a Delza, ou antes, eu casei com a Delza em 2008, assim é que é. E depois, em 2010, a gente pensou em sair, porque a situação em Portugal não estava muito boa e, como toda a gente sabe, ou pelo menos muita gente sabe, houve uma grande massa de imigração, começou a grande massa de imigração por essa altura, portanto, portugueses que iam para o exterior, e nós fomos pronto, um dos contemplados com essa aventura. Então, assim, portanto, viemos aqui para Londres primeiro e depois, entretanto, se quisesses entrar nesse assunto, mais tarde a gente fala. Mas pronto, aqui a situação em Londres não teve muito boa logo no início e voltámos para Portugal. Em Portugal eu não tinha trabalho, né, porque já tinha deixado a gráfica e pronto, ficou mais difícil de conseguir um novo trabalho, porque de facto se as pessoas estavam a sair de Portugal, voltar para Portugal e pronto, ficou complicado. Então a alternativa foi, e a família da Delza começou, não sei se porque não entendia completamente o que é que eu fazia, começou a achar que eu era muito eficiente em informática, que eu trabalhava na gráfica e trabalhava com computadores, né? E trabalhava até com programação, com uma programação, digamos que básica, pronto, não era assim, eu não era programador, mas tinha conhecimentos de programação. E eu estou a dizer isso porque eu não sei se lá no Brasil acharam que eu era uma pessoa diferente e começaram a dizer, não, o Carlos vem, mas com o currículo do Carlos, ele aqui consegue um trabalho facinho, vocês venham e tal. E começaram a pôr aquilo na nossa cabeça, estás a ver? Não, venham. E pronto, como em Portugal não tinha trabalho, aqui em Londres não tinha dado certo, o passo lógico e mais óbvio seria tentarmos no Brasil. Já que estávamos a falar de imigração, então vamos imigrar para o Brasil. E pronto. Vamos imigrar direito, né, cara? Vamos imigrar direito. Vamos atravessar o oceano. Vamos tentar fazer a coisa como deve ser. Pensei eu na altura, não é? E pronto, e agarramos nas nossas coisas todas, a geladeira, não é? O frigorífico, a máquina de lavar, a cama, tudo. Levámos tudo para o Brasil. Levaram? Levámos tudo para o Brasil. Deixámos a casa vazia, mas a casa ficou. Não, eu não vendi a casa, portanto a casa continuou em Portugal, não é? Como é óbvio. Mas levámos tudo. Imagina tudo. Containers? Em container? Não, de avião. Levámos de avião. Pronto, contratámos um serviço da TAP, que na altura eu fui saber e parecia muito, muito fantástico. Eu disse, mas isto é super, vai ser uma mão com açúcar levar estas coisas todas. Porque estás a ver uma casa, não é? O que é que uma casa tem? Levar tudo para o Brasil. E pronto, e começou a surpresa. Quando já tínhamos tudo desmontado, já estava tudo no armazém da TAP para levar para o Brasil, apresentaram-nos uma taxa mais cara do que aquilo que a gente tinha pensado. Pronto, logo aí começou a surpresa. Eu não te vou dizer os valores, porque
além de já estarem desatualizados, eu também não me lembro. Vou-te ser muito franco, epá, não me lembro quanto é que era. Sim. Eventualmente, depois perguntares à Delsa, pode ser que ela se lembre, mas eu já não me lembro desses valores. Entretanto, então mandámos as coisas num avião e nós fomos noutro. Mas fizemos a coisa para que quando nós chegássemos no Brasil, as coisas também chegassem. E foi bem pensado, porque, não sei, 2 dias depois, ou 1 dia ou 2 depois, as coisas chegaram. E aí eu e a Delsa passámos 1 dia inteiro na Polícia Federal depois para levantar as coisas lá na alfândega. Mas foi tudo bonitinho, levámos os papéis que eram exigidos, os documentos, a provar que as coisas eram nossas. Enfim, levámos tudo direitinho e passou com tranquilidade lá na Polícia Federal. E pronto, e aí começou de facto a grande jornada e a grande aventura. Para mim foi uma aventura, dito hoje, foi muito bom. Imagina, foi quase. Eu pus-me na pele do Dom Pedro, né? Quando saiu daqui a fugir dos franceses. Que levou a bagagem toda, né? Embora eu fui de avião e ele foi de barco. A sua foi mais fácil, pode ter certeza. Foi mais fácil. Pronto, entretanto, nós lá no Brasil. Começou por ser complicado. Eu pensava, eu fui daí de Portugal lá para o Brasil a pensar que toda a gente me ia perceber e que ia perceber toda a gente, porque eu já convivia, eu já falava no gerúndio, né? Eu já falava, este já falava, o português não é, eu já falava. O português eventualmente diria eu falo, estás a entender? Portanto, eu já alterei aqui ao longo da minha existência com brasileiros, com a convivência, eu alterei a minha forma de me expressar. Mas ainda assim, não tem nada a ver com a vossa forma genuína, digamos assim. E aí foi uma barreira muito grande, porque eu cheguei lá, não é, no Brasil, e queria pedir qualquer coisa e as pessoas ficavam, oi, e eu... Caramba, mas toda a gente me percebia, todos os brasileiros me percebiam em Portugal e aqui eu estou me sentindo vingado te ouvindo, cara. Assim, caramba, mas os brasileiros com que eu falava em Portugal entendiam-me e agora não me consigo fazer entender. E fazia mímica, não é? E tentava, pronto, sei lá, passar a mensagem, mas era complicado. E do outro lado também, porque assim... Pronto, aí eu não sei exatamente porquê, não é? A mensagem, no meu sentido, também não era das mais claras, mas claro, de mim para me fazer comunicar, aí era completamente diferente, era muito difícil. Depois, ao longo do tempo, eu fui, por exemplo, a paragem de autocarro, não é que a gente fala, paragem de autocarro, e os brasileiros em Portugal já entendiam o que era paragem de autocarro. E, portanto, eu poderia falar ponto de ônibus ou paragem de autocarro, que toda a gente me entendia. Mas quando fui para o Brasil, eu não poderia falar paragem de autocarro, porque ninguém me ia entender. Entendeste? A diferença é essa. Mas na minha cabeça, não tinha feito essa ligação. Ou seja, para mim, eu continuei a falar no Brasil como falava em Portugal, a pensar que os brasileiros do Brasil me entender como entendiam os brasileiros em Portugal. O que não foi, de facto, nada fácil. Porque eu tive que começar a reestruturar a minha linguagem, ou seja, vocabulário, né? Na minha cabeça, eu quando queria falar, e estou a falar paragem de autocarro, mas havia uma imensidade de palavras que, como tu sabes, que são diferentes e que têm, às vezes até são as mesmas palavras, mas com sentidos diferentes. E assim, então no meu cérebro fui-me habituando e à medida que fui vendo que não conseguia passar a mensagem com as minhas palavras em português, em português de Portugal, tinha que passar com as vossas, digamos assim. E pronto, então foi logo uma grande barreira linguística. Tanto que depois, portanto, montámos, eu não consegui trabalho, consegui então depois um trabalho numa gráfica, mas que foi muito difícil, foi o único trabalho que eu tive no Brasil, foi esse trabalho de gráfica, porque ficou muito difícil. Imagina, eu pelo telefone, porque eu ia na internet
E as páginas de internet eram imagens, não tinham links, não dava aquela coisa de carrega no link e vai buscar um e-mail ou carrega, estás a entender? Era uma imagem estática e não tinha a informação de linkagem, digamos assim. Eu não conseguia fazer um formulário para enviar o meu currículo, por exemplo. Tinha que agarrar no telefone e ligar para a pessoa, né, lá para os recursos humanos. E como é que eu me fazia entender pelo telefone? Era difícil, estás a entender? E como é que eu faço? É assim, se eu estiver a falar diretamente, por exemplo, estou a falar contigo, eu posso fazer uns gestos e tal, umas imagens, tu entendes o que eu estou a falar. Mas se eu estiver a falar pelo telefone, e se estiver a falar com o meu sotaque português, do outro lado, fica complicado das pessoas entenderem, porque nem sequer me estão a ver, estás a entender? Sim. Pronto. Então, assim, consegui esse trabalho lá, a muito custo, mas depois, não é que eu seja... antes, eu quando fui começar nessa empresa, puseram-me a fazer exatamente a mesma coisa com que eu comecei em Portugal há 16 anos para trás. Portanto, eu tinha começado em Portugal pela parte mais básica da coisa, mas eu já tinha muito conhecimento. Eu, quando saí da gráfica em Portugal, eu já dava opiniões aos clientes, o cliente chegava lá sem noção nenhuma do que queria, e eu estabelecia tudo o que pronto, vamos fazer assim, vamos fazer assado, com estas cores, com este tipo de letra, estás a entender? E então, assim, eu já entendia muito. Eu vou-te dizer assim, eu para sair dali daquele lugar da empresa só para o lugar do patrão mesmo, que era o meu colega de trabalho também. Mas como ele não estava com intenções de se aposentar, pronto. Pronto, então assim, só para dizer que então no Brasil estavam-me a querer pôr a fazer coisas que, assim, para mim já era fichinha, como vocês falam. Eu queria coisas, queria mais coisas. Eu queria que me pusessem já num patamar que eu tinha a largar em Portugal, por exemplo. Claro que as pessoas podem dizer, mas tu tens que começar de baixo. Mas eu já tinha começado de baixo. Não era uma questão de ter experiência, já tinha experiência de gráfica. E pronto. Mas, entretanto, eu então percebi que do outro lado também eles queriam, era tipo um tarefeiro, uma pessoa que desenrascasse ali uma vagazinha. Eu aplicava adesivo, né? Vocês falam adesivo, nós aí falamos vinil, um vinil autocolante em montras, em lojas, pronto, eu fazia o trabalho exterior, que era o que eu fazia também em Portugal, mas assim, eu já tinha capacidade para fazer mais e não fiquei satisfeito em fazer o que já tinha largado em Portugal.